Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal Química Orgânica Avante. Hoje nós vamos falar sobre a reação de E2, que é a reação de eliminação bimolecular. O E é de eliminação e o 2 é de bimolecular, porque a reação apresenta cinética de segunda ordem. Bom, aqui uma reação de E2 para servir de exemplo, onde se tem aqui um substrato, no caso, o brometo de etila reagindo com a base, o etóxido de sódio, vai formar aqui o alceno, o etanol, que é a base conjugada do íon etóxido, e o brometo, que é o grupo abandonador. Então, como falei lá na aula introdutória, o produto de uma reação de E1, de E2 ou E1 sempre vai ser um alceno, né? O produto orgânico. Depois vai ter, no caso aqui também é orgânico, né? Quer dizer, o produto principal ou o produto de interesse vai ser um alceno, depois vai dar como subproduto o ácido conjugado da base que você empregou e o grupo abandonador. Um detalhe importante é que a reação de E2 ela apresenta um mecanismo concertado, ou seja, ao mesmo tempo que a base ataca o hidrogênio beta e forma a ligação entre a base e o hidrogênio beta, a ligação entre o hidrogênio beta e o carbono se rompe, a ligação dupla se forma e a ligação entre o carbono alfa e o grupo abandonador se rompe. Então, do mesmo jeito que na SN2, isso daqui é um mecanismo concertado, ou seja, todas as reações que serão formadas e rompidas, elas ocorrem simultaneamente, de modo que isso daqui, não tem a participação tanto da base quanto do substrato. Por isso que nesse estado de transição aqui, que tem a concentração tanto da base quanto do substrato, nós chamamos de isso aqui fornece a cinética de segunda ordem, porque a etapa lenta da reação, depois eu vou mostrar o gráfico, é exatamente essa etapa aqui. Então, do mesmo jeito que na SN2 o nucleófilo ataca a face oposta do substrato e o grupo abandonador deixa o substrato, na reação de E2 é o mesmo princípio. Todas as ligações que serão formadas e rompidas, eu vou formar essa ligação e essa ligação. Vou romper essa ligação e essa ligação. Todas elas são formadas e rompidas ao mesmo tempo, ou seja, numa mesma etapa. Então, nesse caso aqui da E2, o processo de eliminação ocorre em uma etapa só. É em apenas uma etapa que o substrato vai perder o hidrogênio beta e o grupo abandonador. Um detalhe importante é que a reação de E2 ela é muito exigente no que diz respeito à conformação do substrato. No caso aqui, por exemplo, esse carbono beta do substrato ele possui 3 hidrogênios. Porém, somente um hidrogênio que é reativo para reação de E2, que é o hidrogênio que fica posicionado na posição antiperiplanar ao grupo abandonador. O hidrogênio que se encontra na conformação antiperiplanar ao grupo abandonador, que é esse daqui. Esses dois hidrogênios eles não estão na conformação antiperiplanar. Eles estão em concentração sinclinal. Aqui vale a pena você rever alguns conceitos de estereoquímica para entender o que eu estou falando, né? Mas rapidamente, porque está do outro lado, se você traçar uma linha aqui, no meio dessa ligação, esse daqui é o carbono da frente, o círculo é o carbono de trás. Se você traçar uma linha, esses dois hidrogênios estão do mesmo lado do grupo abandonador. Então, sim, esse hidrogênio está do lado oposto ao grupo abandonador, então é anti. Então, antiperiplanar por quê? Porque o hidrogênio e o bromo e o grupo abandonador eles estão no mesmo plano. Se eu traçar um plano em cima da molécula nessa direção, tanto o hidrogênio quanto o bromo serão cortados pelo mesmo plano. Então, a reação de E2, por ela ter um mecanismo concertado e ela ser tão exigente nessa questão de conformação que somente o hidrogênio antiperiplanar ao grupo abandonador é que é reativo,
ela é uma reação estereoespecífica, porque o alceno, ele vai, o alceno que vai ser formado vai reter a configuração dos grupos no momento em que o processo de eliminação se dá, respeitando essa conformação ideal para a reação ocorrer. Aqui um modelo tridimensional desse desenho aqui. No caso aqui é o substrato desenhado de lado, conforme está aqui. Esse é o hidrogênio que está antiperiplanar ao grupo abandonador, e aqui é um modelo tridimensional desse desenho. Aqui no caso, né, os carbonos têm o mesmo tamanho, então esse carbono beta aqui que contém o hidrogênio está eclipsado pelo carbono alfa, que é esse daqui, que é onde está ligado o bromo, onde vem aqui, pode-se ver aqui o hidrogênio beta antiperiplanar, que está no mesmo plano do bromo. Então é nessa conformação que a reação de EA2 acontece. A reação de EA2 ela só acontece se o substrato assumir essa conformação aqui. Bom, aqui é o diagrama de energia livre para acompanhar a reação. Aqui é a coordenada de reação. Aqui é a variação de energia livre, né? Isso aqui, a mesma analogia que foi falada para a SN2. No início da reação, eu tenho a base e o substrato. Forma-se um estado de transição, um mecanismo consertado, ou seja, o processo de eliminação ocorre em uma só etapa. A perda do hidrogênio do grupo abandonador ocorre em uma só etapa. O estado de transição tem a participação da molécula da base e do substrato. Então, depois ocorre a formação dos produtos, tudo em uma etapa só. Então, a velocidade da reação vai ser igual a constante vezes a concentração do substrato vezes a concentração da base. No caso aqui, a constante vezes a concentração do brometo de etila vezes a concentração do íon etóxido. Soma-se os expoentes da reação, porque uma molécula de etóxido reage com uma molécula de brometo de etila, 1 mais 1 igual a 2, reação de segunda ordem global. Então, esse é o esquema é o diagrama de energia livre de uma reação de E2. Estado de transição tem a participação dos dois fatores, então, cinética de segunda ordem. Esse mecanismo foi provado valendo-se dessa questão da conformação antiperiplanar. Quando você reage aqui, ó, por exemplo, nesse exemplo aqui, não tem como se perceber essa exigência da conformação antiperiplanar, porque o alceno, no caso aqui formado, o eteno, ele é um alceno não substituído, então ele não tem isomeria cis-trans. Agora, no caso desse substrato aqui, ele já apresentaria uma diferenciação dos produtos. Quando a reação ocorre na conformação antiperiplanar, né, lembrando que ele só tem um hidrogênio no carbono beta. Então, a reação de EA2 só vai ocorrer se esse hidrogênio beta estiver na conformação antiperiplanar ao grupo abandonador, que no caso é esse aqui, esse desenho aqui. Para que o hidrogênio beta assuma a conformação antiperiplanar, eu tenho no carbono da frente, aqui o carbono da frente é esse ponto e o carbono de trás é o círculo. Para que o hidrogênio beta fique antiperiplanar, ou seja, na conformação ideal para a reação de E2 ocorrer, eu tenho a etila e a metila desse lado e a etila e a metila desse lado. Então, o produto que eu vou formar vai ser esse produto aqui, ó, que já apresenta isomeria cis-trans. No caso aqui, é o trans, ou o produto E, né? Se você usar a notação E e Z. Como somente esse produto foi formado, a única forma de explicar o fato de somente o produto trans ser formado é se o hidrogênio, para que ele seja atacado pela base, ele esteja numa conformação antiperiplanar, porque se ele tivesse, por exemplo, ao contrário, o resultado seria outro, seria cis. Aqui um modelo tridimensional dessa figura, onde fica mais nítido que a etila
está no carbono, a metila está no carbono da frente, a etila no carbono de trás, e nesse caso aqui, temos a etila no carbono da frente e a metila no carbono de trás. Nesse caso, agora aqui é a mesma figura, olhando por cima. Esse pontinho branco é o hidrogênio beta e o bromo está eclipsado pelo carbono alfa. Então, no carbono da frente, etila, metila, no carbono de trás, metila e etila. A ligação dupla se formando aqui numa etapa só vai reter essa configuração, dando o produto trans. Então, foi assim que esse mecanismo foi provado, porque a única forma da reação dar um alceno só e com uma estereoquímica definida é se o processo fosse todo ocorrido, se o processo todo de eliminação ocorresse em uma etapa só e que o ataque da base fosse no hidrogênio beta com uma conformação antiperiplanar. Outra prova desse mecanismo foi feita com substratos cíclicos. Por exemplo, quando se reage a esse substrato aqui, obtém-se apenas um produto, com o alceno sendo formado entre esses dois carbonos. Quando se olha essa molécula numa conformação cadeira e coloca-se o hidrogênio e o grupo abandonador antiperiplanar, como ele só tem um hidrogênio antiperiplanar, que é desse carbono aqui, porque esse carbono está ligado a outros 3 carbonos, para esse hidrogênio ficar antiperiplanar ao cloreto, a conformação que esse anel ciclohexano tem que assumir é essa daqui. E nessa conformação, ele só tem um hidrogênio antiperiplanar, porque esse daqui não está antiperiplanar. Então, só pode ocorrer a reação de E2 nessa conformação aqui. Então, ele dá um produto só. Agora, se esse estereocentro tiver aqui a sua conformação invertida, ou seja, aqui ele está para frente, né? Se ele tiver para trás, assim como os outros, nesse caso, na hora que se faz a conformação, esse carbono aqui, ó, vai ter a configuração invertida. Ó. Essa isopropila vai ficar onde está esse hidrogênio e esse hidrogênio vai ficar onde está essa isopropila, né? Lembrando daqueles termos de estereoquímica de análise conformacional de ciclo hexano, né? O hidrogênio aqui está axial e a isopropila axial. E no caso, esse hidrogênio está equatorial. Quando inverte o estereocentro, agora eu tenho o hidrogênio axial e a isopropila equatorial. Nesse caso aqui, agora eu tenho 2 hidrogênios antiperiplanares. Então, com 2 hidrogênios antiperiplanares, a base pode atacar tanto um quanto o outro. E é o que se observa, porque a reação desse substrato fornece uma mistura de 2 alcenos. Fornece esse alceno aqui e esse alceno aqui. Cada um via a remoção, né, a eliminação de um hidrogênio beta. Então, essas experiências com esses substratos com estereoquímica definida foram fundamentais para provar esse mecanismo da reação de E2, que é um mecanismo concertado e que a base ataca o hidrogênio beta que está antiperiplanar ao grupo abandonador. Então, como resumo do que foi falado, né, o que caracteriza uma reação de E2? O mecanismo concertado, ou seja, todas as ligações que serão formadas e rompidas ocorrem numa mesma etapa, ocorrem simultaneamente. O processo de eliminação em uma etapa, ou seja, o substrato vai perder o grupo abandonador e o hidrogênio beta em uma etapa só. Isso leva a uma cinética de segunda ordem e a reação só acontece com o hidrogênio que está na conformação antiperiplanar ao grupo abandonador. Se ele tiver em outra conformação, não ocorre. É uma reação que exige uma conformação específica do substrato para que ocorra. Bom, obrigado, bom estudo.